Seu filho estuda o dia inteiro, ele lê, faz toda a lição de casa, estuda e mesmo assim o desenvolvimento dele, a desenvoltura dele na escola está aquém do que você acha que precisa? Pois é, se você tem esse caso na sua casa, fique atento a esse vídeo, que nós temos muitas respostas para esse problema seu aí, tá bom? Não saia daqui. Se possível, depois, se você gostou do vídeo, depois dê um like e se inscreva no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso, né? Precisamos muito estar com vocês aqui para passar esse nosso conhecimento, tá bom? Tem o sininho também, você pode acionar o sininho, que todos os vídeos novos você vai saber, tá bom? Fique com a gente que você vai gostar muito dessa história. Então, gente, muitas vezes nós como pais, né, ficamos satisfeitos porque nossos filhos estão fazendo a lição de casa, entregam os trabalhos escolares, tiram dúvidas com os professores e mesmo assim eles não estão conseguindo um bom desempenho, pelo menos no nosso entender. Tem pais que querem que os filhos tenham um alto desempenho, né, uma alta performance na escola. E às vezes isso não acontece mesmo a criança estudando. Então, o que a gente quer deixar claro para vocês nesse vídeo é que muitos fatores interferem também no desempenho da criança na escola. Não é só o fazer lição, não é só o estudar para a prova. Tem muita coisa por trás disso. Então, nós vamos falar sobre isso, lembrando que cada filho é um filho, né? A gente costuma dizer que não é uma receita de bolo, né? Às vezes a gente usa a mesma receita, mas tem que mudar os ingredientes do bolo, porque cada filho é um filho. Então, cada bolo vai sair de um jeito, né? Então, prestem atenção nisso. Cada filho você tem que ter uma atitude, uma forma de lidar com esse desempenho que vocês querem dos filhos. Mas tem também um fator psicológico, tem os fatores de organização da casa, tem muita coisa que interfere. Falando em fator psicológico, é a praia da Celi como psicóloga, e ela vai falar um pouquinho, vai começar a falar um pouquinho de uma dessas coisas que atrapalham o bom desempenho de um aluno na escola, do seu filho na escola, tá bom? Celi, o que você diz? Vamos falar um pouquinho sobre a educação que difere entre pai e mãe, né? Os pais às vezes não combinam, não alinham a forma que eles querem educar o filho. Como é que isso funciona? Então vamos lá. A gente realmente ter os filhos é uma grande responsabilidade. Inteira, Educar também é muito importante. E é evidente que cada um tem as suas heranças, vamos chamar assim, familiares e tudo. Mas quando vocês vão ter um filho, o importante é conversar a respeito da educação dos filhos. Por quê? Como você mesmo falou, Milo, cada filho é um filho, né? Você pode ter 3 filhos com personalidades diferentes, né? Não só com sexo, mas personalidades diferentes, e que com isso é muito importante você interagir com o seu parceiro para que vocês possam alinhar esse tipo de educação que vocês vão dar, mesmo que não concordem. Mas o importante é sempre ouvir um ao outro, buscar ajuda, se possível, com um especialista, ouvir os nossos vídeos, estarem atentos a novos conteúdos para que vocês possam aprender, porque aprendizado é eterno, a gente está sempre aprendendo e tendo novos conhecimentos. Então, é importante vocês alinharem este processo, né? Que vocês possam educar o filho da melhor forma, encontrando soluções para todas as situações, não é? E pedindo ajuda, eu volto a falar, caso haja necessidade. E se o casal não está se entendendo por muitas discordâncias ou por algumas questões, busque uma ajuda profissional também, para que vocês possam alinhar tudo isso com um profissional competente que possa ajudar vocês aí nesta decisão quanto à educação dos filhos. Celi, e brigas entre casais perto dos filhos, isso interfere no desempenho? Olha, gente, interfere muito, tá? O casal pode discutir, pode discordar, mas eu sempre falo, procura um espaço que não seja perto dos filhos. Isso não é bom, pelo contrário, porque a criança não sabe em quem ouvir. É lógico, se a referência dele é o pai e a mãe, então ele fica assim, o pai fala uma coisa, a mãe outra, eu vou para onde? Né? E vai às vezes o que a mãe fala, às vezes vai atrás do que o pai diz. Então, isso é muito importante, né? Sempre poder discutir qualquer coisa ou conversar
fora do ambiente, até do ambiente de casa, se for o caso, se não tiver. E nunca alterar a voz, não há necessidade de brigar, é conversar para poder chegar a um resultado. Se não conseguir, busca o nosso canal, né, com dicas importantes e também profissionais que possam ajudar você no melhor entendimento nessas situações. Briga não. Celi, como isso afeta o desempenho da criança na escola? Ela estuda, ela fica lá o dia inteiro estudando, mas aí essas brigas, essa falta de entendimento dos pais, como isso afeta lá no Olha, isso é muito importante, porque a criança, ela pensa, ela sente e ela age assim como adulto. Só que a criança não tem os recursos do adulto. Então, mas ela sente, ela pensa e ela age de acordo com a maturidade dela. E falar sobre sentimentos é muito importante. Quando ela presencia brigas ou discordâncias entre os pais, ela fica muito assim, né, confusa no que fazer. E muitas vezes ela vai se manifestar com essas emoções na escola, ou às vezes em casa, ou com os amigos, né? Ela pode ficar triste, né? Ela pode ficar ansiosa, ela pode ficar confusa. E como ela vai resolver isso? Então, ela também precisa de uma atenção especial. Então, como pais, vocês podem estar atentos e observar o seu filho. Ele pode ter várias emoções? Pode. Mas se ele ficar triste por muito tempo, não é nenhum bom sinal. Pelo contrário, o que está acontecendo com o meu filho? Filho, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? A mãe é a mesma coisa. Perguntar, os dois podem sentar para conversar com o filho, até para poder entender o que está acontecendo. Então, tudo isso através do diálogo. Mantenha um diálogo cordial, um diálogo construtivo e que vai ajudar na autoestima do filho, que é muito importante, tá? Sempre que possível. Fatores emocionais prejudicam muito o desenvolvimento da criança na escola. Muito. Gente, tenham sempre atenção com isso. Um outro ponto muito importante também, né, Celi, que a gente não pode deixar de falar, é a organização. A organização do ambiente da casa, o ambiente de estudo, organização de horário, né? Uma criança que não tem uma agenda adequada, que não tem um horário para estudar, um horário para leitura, um horário para descanso, ela vai se atrapalhar, no fim ela não vai conseguir estudar direito e o desempenho escolar dela vai ser muito ruim, muito aquém do que você espera, como pai, como mãe. Então, pense na organização como fator de aumento de produtividade. É muito importante ter um espaço liberado, um espaço adequado, um espaço limpo, um espaço arrumado, com todos os itens que a criança precisa, agenda, enfim, tudo que nós falamos aqui, nós temos vários trabalhos que mostram, né, são vários estudos que mostram que o desempenho melhora muito quando essa criança tem uma vida organizada. Então, a organização depende muito dos pais também. Depois a criança adquire o hábito, mas no início da vida escolar é muito importante que os pais tenham isso em mente e ajudem seus filhos. Não é, Celine? Com certeza. E o quanto é importante manter esse ambiente limpo e organizado. Todo mundo se sente muito bem dentro do ambiente, seja em qualquer lugar, com não certeza, é? Com certeza. Em qualquer lugar que você entra, um ambiente organizado, um ambiente limpo, é saudável, né? A gente se sente bem do que quando é uma bagunça. Considerando também que a organização, uma criança que tem uma mesa de estudo, que ela tem ali tudo que ela precisa, ela vai perder menos tempo. Então, cada vez que a criança tem que levantar para pegar um livro, levantar daquele lugar que ela está estudando para pegar um lápis, ela desfoca, ela sai do interesse ali da lição. Então, a organização ajuda nisso tudo. Com certeza, o quanto é importante. Então, vamos cuidar da organização. Mais um outro ponto muito importante, né, Celi, que a gente não pode deixar passar, é a interação com a escola. Muitos pais acreditam que o filho é em casa do jeito que ele é em todos os lugares, e não é. Né? O filho é um como filho, ele pode ser outro como colega, como um aluno. Então, é importante que o pai participe da escola. Isso ajuda muito no desempenho escolar do filho. Acreditem nisso. É muito importante. Os pais, a Celi pode falar melhor sobre isso, mas os pais que mais vão à escola, que participam de eventos, que participam de reuniões, normalmente são os filhos que têm melhor desempenho, não é verdade? Com certeza. Os pais devem participar de todas as atividades da escola e interagir também para saber como está o meu filho,
porque eu trabalhei muitos anos em escola e na escola aparecem algumas questões que muitas vezes eles estão vivendo em casa e estão trazendo para a escola. E a escola precisa participar do que está acontecendo na vida do filho. Então, os pais interagindo com o orientador, o coordenador da escola, ele possa orientar da melhor forma possível para que ele possa ter um bom desempenho também na escola. Sim, mas é importante sim, porque às vezes ele tem um comportamento na escola e os pais falam, mas em casa ele não tem, mas ele tem na escola. Por que na escola? Porque é na escola que ele está socializando, que ele está com os amigos, que ele está no grupo, que ele tem professores, ele tem pessoas diferentes. Então, ele pode ter um comportamento diferente, sim. Atenção a isso, pais. Com certeza. Desempenho escolar tem tudo a ver também com social, né? Com certeza. Tenham muita atenção para esse ponto. Então, participem da escola e participem também na vida dos seus filhos. Um outro fator muito importante também são os problemas financeiros, né? Que atrapalham o desempenho. Parece que não tem nada a ver com a criança, mas tem, não é, Celine? Sim, olha, não podemos descartar que, na verdade, todo mundo pode passar por alguma dificuldade financeira. E os filhos, de uma certa forma, estão acompanhando também isso. Eu sou muito, como psicóloga, que você deve um pouco dividir isso de uma forma que o filho não fique com toda essa responsabilidade. Até porque ele não vai poder conseguir ganhar o dinheiro necessário. Mas dividir com ele sobre economia dentro de casa, limitar luz, né, de repente em excesso, fazer algumas economias dentro de casa, dentro do possível. Eu acho que aí a família toda pode participar dessa organização financeira da família. E os filhos também, não gastando, não desperdiçando material, não é? Tendo esse cuidado com as coisas da casa. Isso pode ajudar muito. Agora, fazer com que o filho assuma essa responsabilidade financeira que cabe aos pais e de uma forma que ele não tem recurso, como é que ele vai resolver? Não é? Ele pode fazer a parte dele, ele pode ajudar, ele pode economizar, mas nem sempre ele pode ganhar no sentido de ajudar a família. Então, vamos entender que o filho é o filho e nós, vocês como adultos, vão poder procurar outros recursos que vão ajudar no orçamento financeiro. Agora, pensar que é uma fase, isso vai passar. Agora, é mágico? Não. De repente, a gente precisa procurar recursos para que possam ajudar nesse orçamento, nesta fase que vocês estão passando. E quando a família em dificuldade, a criança precisa mudar de escola, né? Muitas vezes acontece isso. E aí, nessa mudança de escola, pode haver um baixo desempenho também, né? Porque muda a escola, né? Eu acho que a primeira medida que eu vejo como necessário, dividir essa questão com a escola. As escolas têm um olhar também, muitas vezes, de auxiliar a família nesse sentido, dentro do que está acontecendo no orçamento financeiro. Se não há condições de continuar na escola por uma questão financeira, conversar com o filho nessa mudança e fazer com que ele participe também dessa mudança. Sim, da escola. Né? Eu sou da opinião que a gente deve esperar o final de ano, começar um ano letivo, para não cortar um processo, porque às vezes no meio do ano ele já está acostumado com os amigos, com a escola, com a metodologia, nem sempre isso é saudável. Mas se não há como, de repente, fazer uma adaptação a isso. Mas o importante é fazer essa passagem com que a criança participe dessa mudança, procurar a escola depois levar para ver se ele gosta, fazer uma adaptação, isso é importante. Não é? Um pouco de paciência também, porque às vezes nessa transição pode cair um pouco o desempenho, né? Eu acho então tem que ter uma compreensão. Por isso também. que eu falo, né? Participar da nova metodologia, saber como que seu filho vai se adaptar a esse novo material. E mudando de escola, vamos pensar, o uniforme é outro, o material é outro, e são gastos também, sim, não é? Amigos, que é a relação que ele tem com os colegas. Então, tudo isso precisa ser repensado. E dividir isso com a escola é muito importante. Se é uma escola que ele gosta e que vocês têm
uma boa comunicação com a escola, por que não dividir? Com certeza. Não é? Vale a pena. Gente, todo pai, toda mãe tem como sonho, né, tem como meta ver seu filho ir bem na escola, bom desempenho. Isso é lógico, isso a gente sabe, todo mundo quer. Então, assim, são vários fatores que contribuem para um bom desempenho. Não basta só estudar, repetimos o que a gente falou lá no início do vídeo, né? Não é só estudar o dia inteiro, tem várias ações que cercam esse estudar que vão ajudar esse bom desempenho. Então, olhem todos esses itens, vejam onde pode ser que você esteja com alguma falha, pode ser melhorado, né? Precisa de uma melhoria, e vá atrás, melhore para você conseguir esse desempenho do seu filho, não é, Celine? Com certeza. E muitas vezes os filhos podem estar apresentando alguns comportamentos que, por exemplo, ele está com preguiça de estudar. O que eu faço? Isso pode acontecer com a gente também, mas mostrar o quanto é importante ele desafiar essa preguiça, porque se ele não estudar, ele não vai ter um bom desempenho escolar. Se ele não fizer a leitura do livro, como é que ele vai ter um bom entendimento sobre o livro? Então, mostrar o resultado, o quanto isso é importante. Sim. E sempre validar o que ele faz, porque isso, de uma certa forma, faz com que ele sinta o resultado, né? Isso pra gente também é importante. E mostrar que o adulto também pode sentir isso, né? Porque às vezes uma mãe que tem que cuidar da casa, cuidar dos afazeres, cuidar do seu trabalho, como ela organiza tudo isso? Às vezes a mamãe fica cansada também, mas eu consigo fazer tudo para que todo mundo tenha tudo no seu horário certo. E isso vale também para os pais que trabalham, que estão em casa, mas que também possam colaborar também, e que muitas vezes cansados, eles acabam tudo que a gente faz, nesse dia a gente gosta, né? Com certeza. Tem que fazer muita coisa isso que a gente adulto não gosta. Também. Mostrar que o que ele está sentindo é natural sentir, mas que não precisa ficar com isso, porque senão ele acaba procrastinando tudo e deixa para lá. E quantos pais muitas vezes acabam assumindo essa postura e os filhos repetem exatamente os pais. Então, ter esse olhar para que os filhos tenham eles como modelo. E se o filho tiver, ele vai ser auxiliado para que ele melhore no resultado. E é importante também, né, falando nesse assunto, é mostrar para a criança que ela vai ter uma recompensa. A recompensa vai ser a boa nota, vai ser o reconhecimento na escola, vai ter o horário livre depois se ela estudar mais cedo, então usando uma rotina que lá na frente ela vai fazer uma coisa que ela gosta, ou ela vai ler um livro que ela gosta, ou ela vai ver televisão, ou ela não vai fazer nada, enfim. Ela vai poder ter o tempo para fazer o que gosta também. E né? Ser validado é muito importante, porque ele ouvindo isso dos pais, ele fala, poxa, isso vale a pena. Numa próxima vez eu posso também desafiar. Isso é aprendizado, não é? Assim como a gente também, né? Até você falou, Milu, e é importante, nós gostamos também de validação. Sim, nós adoramos validação. O quanto é importante. Nós também gostamos, então aproveite para nos validar, dizer que você gostou desse vídeo, Isso. dê um like aí no nosso YouTube. Com certeza. E se gostou, compartilhe. E mande também as suas dúvidas pra gente, né? Seria importante, você ainda tem dúvidas, você quer desabafar, você quer trocar alguma ideia com a gente, mande nos comentários, mande no privado, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Com você. certeza, e ajudar vocês do que for preciso. É isso aí, um beijo, até o próximo. próximo. Tchau, até o próximo.